A ferramenta de Marcelo era enorme, quase 2 vezes maior que a de José. Toda aquela situação, que inicialmente me deixava nervosa, agora não mais me fazia sentir assim. Agora tudo o que eu queria era senti-lo dentro de mim. Minha história com José sempre foi marcada por altos e baixos, como qualquer casamento de longa data. Casamos jovens, cheios de sonhos e planos, e ao longo dos anos, construímos uma vida juntos. Eu, Márcia, aos 41 anos, já não me reconhecia mais na mulher apaixonada que trocava juras de amor com José, agora com 50. Não era por falta de carinho ou respeito, mas a rotina havia nos transformado em bons companheiros de vida, e apenas isso. Aquela paixão arrebatadora que nos uniu parecia distante, perdida entre as contas para pagar, as responsabilidades e os filhos já crescidos. Nos últimos anos, José e eu quase não conversávamos mais sobre coisas profundas. Ele estava sempre ocupado com o trabalho, chegando tarde, exausto. Eu, por minha vez, me envolvia em atividades comunitárias, passava tempo com amigas e me dedicava aos meus hobbies, mas sentia que algo estava faltando, um vazio que eu não sabia como preencher. Foi nesse cenário que Marcelo, o melhor amigo de José, começou a frequentar nossa casa com mais frequência. Marcelo era mais novo que José, tinha 47 anos e uma energia que eu invejava. Ele era engraçado, sempre com um sorriso no rosto, e conseguia me fazer rir, coisa que não acontecia há muito tempo. José e Marcelo se conheciam desde a adolescência, eram quase irmãos, e eu sempre o considerei parte da família. No início, a presença de Marcelo era um alívio. Ele trazia uma leveza para o ambiente que eu não sabia que estava precisando. Quando José estava em casa, os dois se reuniam na sala para assistir aos jogos de futebol ou simplesmente conversar sobre coisas que só eles entendiam. Eu ficava na cozinha, escutando os risos que ecoavam pela casa e me permitia sorrir também. Mas conforme os dias passavam, comecei a perceber que minha relação com Marcelo estava se aprofundando de uma forma que eu não esperava. Lembro-me de uma noite em particular, quando José estava viajando a trabalho e Marcelo veio até nossa casa para me fazer companhia. Era uma sexta-feira e a noite estava fria. Fizemos uma sopa, bebemos vinho e conversamos como nunca havíamos feito antes. Ele me contou sobre seus sonhos, suas frustrações e eu, pela primeira vez em anos, senti que alguém realmente estava me ouvindo. Não era apenas uma conversa superficial. Ele realmente se importava com o que eu estava dizendo. Caso esteja gostando da história, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim, você estará nos incentivando a continuar trazendo mais histórias semanalmente para vocês. Muito obrigada pela atenção. Pode prosseguir com a história. Marcelo começou a aparecer com mais frequência, sempre com alguma desculpa. Só passei para ver se você estava bem, ele dizia. Mas o tempo que passávamos juntos começou a se tornar cada vez mais íntimo. Eu me via esperando ansiosamente por suas visitas, sentindo um frio na barriga que não sentia desde a adolescência. A culpa, no entanto, começou a pesar sobre mim. José, que sempre foi um marido dedicado, não merecia o que estava acontecendo. A situação saiu do controle em uma noite chuvosa. José estava em uma viagem de negócios e Marcelo passou em casa depois de um dia difícil. Disse que precisava conversar, que algo estava pesando em sua mente. Convidei-o para entrar e fizemos o de sempre. Sentamos na cozinha com uma taça de vinho e deixamos a conversa fluir. A chuva lá fora batia na janela, criando uma melodia suave que parecia nos envolver naquele espaço íntimo. Marcelo estava diferente naquela noite, mais introspectivo, e eu percebi que havia algo pesado em sua mente. Você parece preocupado, comentei, enquanto girava a taça de vinho nas mãos, observando o líquido rubro se mover lentamente.
Ele soltou um suspiro profundo antes de responder. Às vezes, sinto que a vida está passando rápido demais, sabe? Que estou perdendo algo importante. Suas palavras me atingiram em cheio, porque de certa forma, era exatamente assim que eu me sentia. A vida ao lado de José tinha se tornado uma rotina monótona, sem surpresas ou emoções. Marcelo parecia ser a única pessoa que compreendia aquela sensação de vazio que vinha se instalando em mim. Eu entendo, respondi suavemente. Às vezes me pergunto se estou vivendo da maneira que deveria, ou se estou apenas existindo. Marcelo assentiu, seus olhos fixos nos meus. Márcia, você merece mais do que apenas existir. Você é uma mulher incrível e... Desculpe, não quero soar invasivo, mas você merece ser feliz. Aquelas palavras, simples e sinceras, tocaram algo dentro de mim que eu havia tentado ignorar por muito tempo. Sentia um calor subir pelo meu corpo, uma mistura de vergonha e desejo. Não sabia se era o vinho ou a presença de Marcelo, mas algo me impulsionava a continuar aquela conversa. Você também, Marcelo, eu disse, minha voz um pouco mais rouca do que o normal. Você é um homem maravilhoso e qualquer mulher seria sortuda de ter você ao lado. Ele sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de uma melancolia que eu não costumava ver nele. Não sei, Márcia. Às vezes me sinto perdido, como se estivesse procurando por algo que nem sei o que é. Sem perceber, eu me inclinei um pouco mais para perto dele. Nossas mãos se encontraram sobre a mesa e um choque de eletricidade percorreu meu corpo. Não era a primeira vez que nos tocávamos, mas naquela noite o toque parecia diferente, mais carregado de significado. Talvez, eu disse quase num sussurro, talvez estejamos todos procurando por algo que nem sabemos que perdemos. Marcelo olhou para mim, seus olhos brilhando sob a luz suave da cozinha. Ele segurou minha mão com mais firmeza e eu não recuei. Havia algo no ar, algo que nem ele nem eu estávamos dispostos a nomear, mas que era inegável. Continuamos conversando, mas a atmosfera havia mudado. O vinho fluía livremente e a conversa, antes contida, se tornou mais íntima. Falamos sobre sonhos que nunca realizamos, sobre as frustrações que a vida nos impôs, e aos poucos nos aproximamos mais e mais. A certa altura, a proximidade se tornou inevitável. Nossos joelhos se tocaram sob a mesa e senti o calor do corpo dele irradiando para mim. Meu coração batia mais rápido e a tensão no ar era palpável. Marcelo me olhou nos olhos e eu soube que ele estava pensando a mesma coisa que eu. Márcia, ele começou, mas a voz falhou e ele parou, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Não diga nada, eu o interrompi suavemente, percebendo que falar poderia quebrar o encanto daquele momento. Apenas deixe acontecer. Foi então que o inevitável aconteceu. Marcelo levantou-se de sua cadeira e veio em minha direção, ainda me olhando nos olhos. Meu coração estava acelerado, minha respiração entrecortada. Senti seu perfume amadeirado e o calor que emanava de sua pele. Ele se inclinou para me beijar e por um momento o mundo parou. O toque dos lábios dele nos meus foi suave no início, como se ele estivesse testando os limites. Mas quando não recuei, o beijo se intensificou, carregado de uma paixão que eu não sentia há anos. Era como se todo o desejo reprimido, todo o anseio que havia sido sufocado pela rotina, finalmente encontrasse uma saída. Meus braços envolveram seu pescoço e ele me puxou para mais perto.
nossas respirações se misturando. O gosto do vinho em seus lábios era inebriante, e antes que eu percebesse, estávamos nos entregando um ao outro ali, na cozinha. Sem romper o beijo, Marcelo me ergueu pela cintura e me colocou sentada na mesa. Suas mãos deslizavam pelo meu corpo com uma urgência que eu correspondia, e, em questão de segundos, estávamos despindo um ao outro. A mesa da cozinha, que tantas vezes havia servido de cenário para nossas conversas inocentes, agora era palco para algo muito mais intenso. Naquela noite, Marcelo e eu nos perdemos um no outro. Fizemos amor como se fôssemos duas pessoas famintas. Cada toque, cada beijo, cada suspiro era uma mistura de desejo, culpa e uma necessidade profunda de nos sentirmos. A ferramenta de Marcelo era enorme, quase 2 vezes maior que a de José. Toda aquela situação, que inicialmente me deixava nervosa, agora não mais me fazia sentir assim. Agora, tudo o que eu queria era sentir aquilo dentro de mim. E assim eu fiz por horas, até o momento em que ambos estivéssemos esgotados. Quando finalmente paramos, exaustos e ofegantes, o peso do que havíamos feito começou a se voltar. Marcelo me olhou com uma expressão que misturava prazer e arrependimento, e eu soube que ele estava tão dividido quanto eu. Ele se afastou lentamente, ajudando-me a descer da mesa. Ficamos em silêncio por um momento, o som da chuva ainda batendo na janela. A realidade do que havia acabado de acontecer se instalava em nossos corações, e eu não sabia o que dizer. Márcia, ele começou, sua voz quebrando o silêncio. Isso foi incrível. Eu coloquei um dedo em seus lábios, olhando-o no fundo de seus olhos. Você também foi incrível. Marcelo decidiu que não se estenderia mais e iria para casa. Ele levantou-se, me deu um beijo lento e intenso, vestiu-se e foi embora. Quando ele finalmente saiu, a culpa começou a me sufocar. Eu sabia que nada seria igual depois daquela noite. Eu havia cruzado uma linha da qual não havia retorno, e agora precisava lidar com as consequências. Deitada na cama ao lado de José, naquela madrugada, o calor dos braços de Marcelo ainda parecia estar sobre mim, e o peso da traição se instalou em meu peito como uma pedra. Eu sabia que aquilo não acabaria bem, mas, naquele momento, eu não conseguia pensar em nada além do vazio que havia tentado preencher. Os dias que se seguiram àquela noite foram uma mistura confusa de euforia e culpa. Cada vez que eu via Marcelo, sentia o coração acelerar, o corpo responder ao simples fato de estar perto dele. Mas também havia uma sombra constante de arrependimento que se manifestava sempre que eu olhava para José. Apesar disso, Marcelo e eu não conseguimos parar. O desejo que tínhamos um pelo outro parecia ter se tornado uma força incontrolável, algo que nem ele nem eu estávamos dispostos a enfrentar. Cada encontro era como uma faísca que acendia o fogo da nossa paixão, e aos poucos fui me tornando mais ousada, mais desleixada. José estava alheio a tudo. A rotina diária o mantinha ocupado, e ele parecia cada vez mais distante, imerso em seus próprios pensamentos e preocupações. Era como se ele estivesse presente apenas fisicamente, e isso, de alguma forma, me fazia sentir menos culpada por aquilo que eu e Marcelo estávamos fazendo. Comecei a buscar momentos em que José estivesse em casa, mais ocupado ou distraído, para estar com Marcelo. A adrenalina de saber que poderíamos ser pegos a qualquer momento tornava tudo ainda mais excitante. Uma vez, enquanto José estava no escritório, Marcelo veio até a casa. Ele bateu a porta e entrou com a naturalidade de sempre, como se estivesse ali apenas para uma visita amigável. José está trabalhando?
Marcelo perguntou, lançando-me um olhar carregado de intenções. Sim, respondi, um sorriso maroto surgindo no meu rosto. Ele está lá em cima, provavelmente não vai sair tão cedo. Marcelo não perdeu tempo. Ele se aproximou e me puxou para um beijo intenso, como se estivéssemos famintos um pelo outro. Suas mãos deslizavam pelo meu corpo com uma familiaridade que me arrepiava, e eu correspondi ao toque, sentindo a excitação crescer. Você é louca, sabia? Ele sussurrou, os lábios roçando os meus enquanto suas mãos desciam pelas minhas costas. Talvez, respondi, minha voz saindo entrecortada pela excitação. Mas você gosta disso, não é? Eu amo, ele disse antes de me puxar para o sofá da sala. Mal havíamos nos acomodado e já estávamos nos perdendo um no outro novamente. Cada toque era mais urgente, cada beijo mais profundo. O som das teclas do computador de José, que vinha do andar de cima, ecoava na minha mente como um lembrete constante do risco que estávamos correndo, mas ao invés de me fazer parar, só me deixava ainda mais excitada. Ali, no sofá da sala, enquanto José estava a poucos metros de distância, Marcelo e eu nos entregamos ao desejo mais uma vez. Cada movimento era carregado de uma mistura de prazer e medo. Estávamos tão absortos um no outro que o mundo ao nosso redor deixou de existir, e tudo o que importava era o prazer de sentir sua ferramenta rígida dentro de mim. Quando terminamos, os dois ofegantes e suados, a realidade se fez presente de novo. Marcelo se afastou devagar, com um sorriso satisfeito no rosto, enquanto eu tentava recompor minhas roupas e a minha compostura. Você é uma safada, Márcia, ele disse, seu tom brincalhão, mas com um fundo de verdade. Mas eu não consigo resistir a você. Nem eu a você, confessei, sentindo a culpa me invadir novamente. Mas isso precisa parar, Marcelo. Ele me olhou por um momento, como se estivesse ponderando minhas palavras, mas em vez de responder, apenas se inclinou para me dar um último beijo antes de sair pela porta dos fundos, como se nada tivesse acontecido. Fiquei parada no meio da sala por um instante, ouvindo o som do carro de Marcelo se afastando, e depois subi as escadas, tentando agir normalmente. Quando entrei no escritório, José mal levantou os olhos do computador. Você estava demorando, ele comentou casualmente, sem suspeitar de nada. Estava apenas arrumando a cozinha. Menti, sentindo meu coração acelerar, mesmo sabendo que ele não desconfiava de nada. José voltou a atenção para a tela e eu saí, deixando escapar um suspiro aliviado. Aquele jogo perigoso que eu e Marcelo estávamos jogando me excitava tanto quanto me aterrorizava. Cada encontro parecia apenas aumentar o desejo, como se estivéssemos presos em um ciclo vicioso do qual não havia saída. Marcelo e eu éramos como duas mariposas sendo atraídas pela chama, conscientes do perigo, mas incapazes de resistir ao calor. Os dias passaram, e o que antes era um caso de excitação e desejo começou a se tornar um fardo pesado para mim. Marcelo e eu continuamos a nos encontrar, mas algo em mim estava mudando. A adrenalina dos encontros proibidos dava lugar a uma ansiedade crescente, e um medo irracional começou a se instalar em meu peito. Até que um dia, eu comecei a perceber que algo estava diferente em meu corpo. Primeiro, foi uma leve indisposição matinal, que eu ignorei, achando que era apenas o cansaço acumulado. Depois, notei que minha menstruação estava atrasada, mas atribuí isso ao estresse dos últimos meses. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, comecei a me preocupar de verdade. Fiz um teste de gravidez escondida de José em um daqueles dias em que ele estava fora a trabalho.
Quando o resultado apareceu na pequena tela, meu coração quase parou. 2 linhas. Eu estava grávida. O pavor tomou conta de mim e eu não sabia o que fazer. Meu primeiro instinto foi ligar para Marcelo. Precisava contar a ele, precisava que ele soubesse que eu estava esperando um filho seu. Quando ele atendeu, sua voz estava alegre e despreocupada, como se nada de anormal estivesse acontecendo em nossas vidas. Marcelo, precisamos conversar, eu disse tentando manter a calma, mas minha voz tremia. Márcia, o que houve? Você parece assustada, ele respondeu, sua preocupação evidente. Eu estou grávida, Marcelo, eu disse, sentindo um nó na garganta. E esse filho é seu. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Senti minha respiração falhar enquanto esperava sua resposta, o coração martelando no peito. Grávida? Ele finalmente respondeu, a palavra saindo de seus lábios como se ele não acreditasse. Como isso pode ter acontecido? Eu não sei, respondi desesperada. Aconteceu e agora eu não sei o que fazer. Marcelo ficou em silêncio por mais alguns instantes e quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais fria, mais distante. Márcia, isso não pode acontecer, ele disse, sua voz tensa. Eu não posso assumir essa responsabilidade. Você sabe como isso poderia acabar para nós dois. Marcelo, eu preciso de você, implorei, sentindo as lágrimas começarem a escorrer pelo meu rosto. Eu não posso fazer isso sozinha. Eu sinto muito, Márcia. Ele respondeu, a voz firme. Mas eu não posso continuar com isso. Foi divertido enquanto durou, mas agora isso foi longe demais. Eu não posso me envolver nisso. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Marcelo estava me abandonando, me deixando sozinha para lidar com as consequências de nossos atos. Você vai me abandonar logo agora? Perguntei incrédula. Eu sinto muito, ele repetiu, mas havia uma frieza na sua voz que me fez perceber que ele realmente estava decidido. Eu não posso fazer isso. Adeus, Márcia. Ele desligou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fiquei olhando para o telefone em minha mão, atordoada, as lágrimas escorrendo livremente agora. Marcelo havia me deixado, me abandonado à minha própria sorte. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Eu não sabia como lidar com aquilo. Estava grávida, sozinha e ainda casada com José, que não suspeitava de nada. Cada vez que eu olhava para ele, sentia uma onda de culpa me invadir, mas sabia que precisava tomar uma decisão. O que eu não esperava era que José, ao perceber minha mudança de comportamento, se mostrasse mais atento e carinhoso do que nunca. Um dia, depois de notar minha indisposição constante, ele me perguntou, preocupado: Márcia, está tudo bem com você? Tenho notado que você não está se sentindo bem nos últimos dias. Quer ir ao médico? Aquela pergunta me fez desabar. Não pude mais esconder a verdade. Entre lágrimas, contei a ele que estava grávida. O choque foi evidente no rosto dele, mas ao contrário do que eu temia, José não questionou nada. Ele me abraçou e disse, com uma suavidade que me desarmou completamente: Vamos passar por isso juntos, Márcia. Não importa como, eu estou aqui com você. A culpa quase me destruiu naquele momento. Ele acreditava que o bebê era dele, fruto do nosso casamento. E mesmo que aquele casamento estivesse desgastado, ele ainda estava ali, ao meu lado. Com o passar do tempo, fui aceitando a ideia de que precisaria viver com aquela mentira.
José estava radiante com a notícia da gravidez, e eu não tinha coragem de destruí-lo com a verdade. À medida que minha barriga crescia, a ilusão de que tudo poderia ficar bem também crescia. Marcelo desapareceu da minha vida. Ele não me procurou mais e eu também não fui atrás dele. Estava focada em tentar salvar o que restava do meu casamento, em aceitar a decisão que havia tomado. José, por sua vez, se dedicava a mim e ao bebê de uma forma que eu não esperava, o que tornava tudo ainda mais doloroso. No dia do nascimento, José segurou minha mão o tempo todo, sem suspeitar de nada. Quando o bebê nasceu, ele o pegou nos braços com uma expressão de pura alegria, como se aquele fosse o momento mais feliz da vida dele. E, olhando para o rosto do nosso filho, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Eu sabia que havia feito uma escolha que não poderia desfazer. Havia trocado a verdade por uma mentira, o amor verdadeiro por uma paixão passageira, e agora teria que viver com isso para o resto da minha vida. José nunca soube que o filho que ele amava tanto não era seu, e eu nunca tive coragem de contar. A culpa seria minha eterna companheira, mas ao menos José era feliz, e talvez isso fosse o mais próximo da redenção que eu poderia alcançar.